Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Eu quero ler mais uma vez o texto de Marcos. Nós lemos no início do culto divino, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Porém, agora eu quero fazer a releitura dos 13 primeiros versículos. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? É a única vez que Jesus pergunta. Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. A igreja diz amém. Meus amados irmãos e irmãs, ao que me consta, ainda não tinha parado para tantos anos pregando, meu Deus, para meditar um pouco nesta mensagem da palavra do Senhor. E ocorreu muito ao meu coração esta palavra, ao ouvir ontem o testemunho do pastor Fred, aqui por ocasião do Famílias em Foco. Como o Senhor o libertou, como Satanás o oprimia de uma forma tão tremenda, o acorrentava e o escravizava. E lembrei-me deste homem, e sempre me impressionei com a história do Gadareno. Como nós sabemos, Cristo estava chegando a outra margem, o outro lado do mar da Galileia, o que antecedeu também aquela grande tempestade. Todos nós temos conhecimento dessa história. E diz o texto que eram as cercanias de Gerasa, em outra tradução, Gadara. E ali havia um homem, como nós sabemos pelo texto, endemoniado, que se chamava Legião, porque o Senhor perguntou o nome, ele disse Legião, porque eram muitos os demônios que atuavam, que possuíam aquele pobre homem ali de Gadara. E é interessante que antes mesmo que o Senhor pronunciasse a respeito dele uma só palavra, aquele homem corre ao seu encontro e diz o texto, como acabamos de ler, clama em alta voz, e com certeza e muita convicção eu digo, ele clama em alta voz, já incomodado, abalado e perturbado pela presença de Jesus de Nazaré. Sem que Jesus dissesse nada ou fizesse nada nesses sentidos, somente a presença de Jesus estava incomodando o mal que se manifestava na vida daquele homem e que o atormentava, os grilhões que lhe prendiam, todo o pavor, todo o domínio maligno que o dominava. A presença de Jesus estava ali. Foi isso que aconteceu naquele momento. Sem que Jesus dissesse uma palavra, levantasse a sua voz, desse alguma ordem, os demônios que ocupavam a vida daquele homem, daquele pobre gadareno,
se sentiram perturbados. Acompanhe comigo os versículos de Marcos 5, versículos 7 e 8. Exclamando com alta voz, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, vejam, meus irmãos, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. A história do endemoniado gadareno, para mim, meus irmãos, é uma das mais belas histórias de libertação e de salvação, de cura, que aconteceram no ministério de Jesus. E eu quero compartilhar com a igreja algumas coisas que são, eu poderia dizer simples, mas ao mesmo tempo tão profundas. Eu poderia ainda acrescentar o superlativo, são profundíssimas, sabe? E eu quero compartilhar com a igreja alguns aspectos nessa história de libertação, compartilhar sobre os benefícios que a presença de Jesus levou à cidade de Gadara, que compunha ali um conjunto, um complexo chamado Decápolis, 10 cidades. São muitos os benefícios. Eu queria compartilhar isso com a igreja e dar um tema tão simples e precioso a essa mensagem: a presença de Jesus. A presença de Jesus. Se não fosse a presença dele na minha vida e na sua vida, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a presença dele neste culto, não havia nenhum sentido estarmos aqui. Ninguém tinha louvado, ninguém tinha glorificado, ninguém sequer teria se disposto a vir à casa do Senhor. Mas nós estamos na sua presença, e a sua presença já habita em nossos corações pelo seu Espírito Santo, que nos foi dado quando cremos no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário. É por isso que a gente dá glória a Deus espontaneamente, meus irmãos, por esta obra. Mas observe um pouco, eu poderia pensar em um tema: a presença de Jesus na cidade. Mas eu queria ampliar ainda mais, mas me deter um pouco mais nesse contexto. O que a presença de Jesus traz, o que a presença de Jesus faz, libera naquele encontro, ao pisar no solo, ao descer daquele barco. A presença de Jesus, esse é o primeiro benefício. A presença de Jesus confronta e expulsa os demônios que oprimiam aquela cidade, ou que oprimem uma cidade. Quando eu falo na cidade, nós estamos falando nas pessoas que nela habitam. Veja Marcos capítulo 5, versículos 6 a 13, nós vamos encontrar um pouco dessa narrativa. Mas a cidade de Gadara estava, como todos nós sabemos, enfrentando um problema muito difícil com a situação daquele homem. E é o tipo de situação que aflige, que oprime e que acaba transformando-se numa ameaça constante. Ao mesmo tempo que, apesar de ser uma ameaça, de ser uma situação constrangedora, de ser uma situação opressora, de ser uma situação, por que não dizer constrangedora, porque um homem endemoniado, despido, completamente nu, sem que ninguém o controlasse, que gritava e exclamava em alta voz e urrava, e habitava geralmente nos sepulcros, fora da cidade. Vez por outra ele aparecia, imagine o tormento e as horas que ele aparecia, e os momentos que ele clamava e gritava, e nos lugares mais inusitados, nos momentos menos esperados, nas reuniões, quem sabe, solenes daquela cidade, em praça pública ou fora da cidade, não sei, em alguns eventos marcantes, mas lá estava aquele homem atormentado, a presença de uma legião, meus irmãos, de demônios na vida daquele gadareno. Eu não tenho dúvida de que repercutia de uma forma terrível na vida social de Gadara, e eu ainda afirmo isso de uma forma inquietante, porque era assim que os demônios agiam, porque eram muitos, e essa região
que era também chamada de Decápolis, que significa 10 cidades, e por mais de um século dominado pelo Império Romano. E aí nós poderíamos pensar numa série de outros detalhes que vêm da opressão das legiões romanas, que pisavam a tudo e a todos que se opusessem à sua força. E aquela região, por mais de um século, foi dominada pela força do Império Romano. E esse fato nos leva também a pensar, meus irmãos, que aquela região, aquela terra não era habitada por judeus, não eram terras judaicas. As pessoas daquela cidade, portanto, não eram judias, porque se fossem, não estariam criando porcos. A gente sabe muito bem do texto de Levítico 11:7, versículo 8, você vai encontrar como a lei do Senhor proibia isso tacitamente. E, portanto, se eles fossem judeus, eles não estariam criando animais que a lei considerava impuros. Então aquela cidade certamente havia feito algumas concessões ao mal, à malignidade e outros vícios, e as quais os demônios passaram a dominar, não somente aquele pobre e miserável gadareno, mas de certa forma toda a cidade. Espíritos dominadores, hostes infernais da maldade. Alguns lugares do mundo, algumas cidades, algumas regiões, parecem ser habitados por espíritos dominadores, por principados malignos. Em alguns lugares dos vícios, outros lugares da jogatina, em outros lugares da idolatria, em outros lugares é a prostituição, em outros lugares é a violência, a insegurança. Mas, irmãos, eu poderia falar sobre algumas coisas, algumas experiências que tive nessa jornada e caminhada ministerial nesse sentido, principalmente lidando com um principado de idolatria. Mas eu quero ir mais adiante, para que você entenda um pouco mais. Me acompanhe no texto de Marcos capítulo 5, versículo 2-5. Ao desembarcar, quando Jesus chega, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Meus irmãos, nós estamos falando de possessão, nós estamos falando de opressão, não estamos falando de obsessão. São coisas diferentes, as quais não vou me deter agora para falar sobre cada um especificamente, mas estamos falando de possessão, quando alguém está completamente dominado por um poder maligno, pela malignidade, por demônios, por espíritos malignos. Talvez alguém diga: se eu não creio nada disso, você pode até dizer que não crê, mas a malignidade, espíritos imundos, os demônios, eles agem de forma tremenda e são tão reais no reino espiritual como é real estarmos aqui hoje, a nossa presença, meus irmãos. E diz o texto que aquele homem veio ao encontro do Senhor possesso de um espírito imundo. Era um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Eu já lidei com uma pessoa endemoniada, parecido com esse gadareno, eu e Janilda, por muitos dias, em Juazeiro do Norte. Era um moço, filho de um casal da igreja. Ele desaparecia por dias e ficava nas matas. E quando ele voltava, ele se cortava, ele vinha com bichos, com uma coisa no corpo. E um cheiro terrível, um odor terrível. Nós lutamos uma tarde inteira com aquele demônio, depois de 10 dias de jejum, de 24 horas, para lidar com ele, uma tarde toda. E vocês não podem imaginar aquela luta como foi. Eu passei uns 4 dias com o corpo todo doído. Era um demônio terrível.
E eu ousei perguntar o nome. Como é o teu nome? Ele disse: Belzebu. Mas a Bíblia diz que tem castas de demônio que a gente só expulsa com jejum e oração. Meus irmãos, mas sobre essa luta eu falo no outro dia. Aquele homem estava preso, como aquele moço, preso em grilhões, em cadeias. E diz o texto aqui que muitas vezes ele foi preso com cadeias, grilhões e cadeias. E as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Ainda sempre, andava sempre, imagine, meus irmãos, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Eu conheci, não me contaram, não é uma história que eu li no livro, eu vi e presenciei. Em Caririaçu, num sítio chamado São Lourenço, quando eu pastoreava lá no Juazeiro do Norte, eram 3 cidades na época, Juazeiro, Caririaçu e Barbalha. Fomos a um culto, e chegando naquele culto muito cedo, naquela calçada da casa no interior, bem alta, mais alta do que isso aqui, e tínhamos jantado cedo, esperávamos para o culto, e chegou a notícia naquela casa, e veio um moço correndo e falou com o dono da casa, e disse: olha, o filho de fulano de tal, Décio, era o nome dele, que estava amarrado com as correntes de trator, quebrou as correntes e está vindo aí para o culto. Diz que vem para cá. Tinha uma multidão de gente, como a gente chama no cearenseis, no terreiro da casa. Eu me lembro bem que eu tinha ido com 5 irmãos no Opala alugado. E o irmão Duquinha, que foi conosco, tinha jantado e tudo mais. Ele disse: pastor José, e agora o que é que vamos fazer? Vamos orar. Isso não dá mais tempo orar. Nem dá mais tempo de jejuar. Tem que estar orado e tem que vir jejuando para ir para aquele lugar. Era o primeiro culto que estava acontecendo lá. E naquele dia eu conto essa história, esse testemunho, rapidamente. Meus irmãos, quando aquele moço chegou, a primeira coisa, disse: quem é o pastor aí? Eu já estava lá. E o culto já ia começar. Eu disse: sou eu. Eu queria falar com os senhores. Como você está? Eu disse assim: pastor, eu estou preso. Eu estou preso. Você quer ser livre, quer ser liberto? Se eu queria ser como um passarinzinho, só queria ser isso. Assim, para ir ali no arrozal, comer um pouquinho, tomar uma aguinha. Aí, aquela reviravolta, rosnava. Eu disse: você vai ficar para o culto? Eu vim para o culto. Tá certo. E vamos começar o culto. Algumas pessoas assustadas, gente de longe, e os irmãos foram conosco. O presbítero, o irmão Adalto, de saudosa memória, era aquele homem zarrão. Ele disse: irmão Adalto, você vai ficar bem aqui, de lado, que eu vou colocar o homem aqui, você vai ficar atrás dele. E eu aqui. Outro irmão, eu tinha levado a sanfona, e fomos começar o culto. E eu tinha orado, jejuado, preparado uma palavra para aquela. Não sabia que ia encontrar aquele homem. Não sabia de nada. E naquela noite, quando eu pensei que ia pregar, o Espírito Santo do Senhor me falou: chame o Valdemar para pregar. Mas o irmão Valdemar era assim, dessa alturinha, vendia alho, não sabia ler nem escrever, mas era pregador, porque ele tinha um 3 em 1, se lembra daquele 3 em 1? É um novo, aquele som bem grande, né? E gravavam as fitas cassete, e ele decorava os versículos, e ouvia as pregações e pregava. E naquela noite, o Senhor me disse: chame o Valdemar. Eu disse: mas meu Deus, como é que eu vou chamar o Valdemar para pregar? E esse demônio aí? Acontece que Deus faz como Ele quer. Não é o homem que vai fazer, é Deus que vai fazer.
E eu relutei por algum tempo e cantamos. Meus irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que o pregador desta noite é o nosso irmão Valdemar. O Valdemar se ajeitou assim, aí chegou no altar e disse assim: meus irmãos, hoje Deus vai fazer maravilha nesse lugar. Irmão, lê aí para mim o texto. Conhecereis a verdade vos libertará. E vamos ler o texto. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que hoje Jesus vai libertar esse moço. O demônio vai sair dele. Eu disse: meu Deus, nem começou, já foi espantar o demônio, cutucar o cão com vara curta, Jesus. Agora, mas não era, meus irmãos, era Deus purinho que estava lá. Quando ele disse isso, o homem balançou para lá e para cá, e o Valdemar deu aquela palavra, e de vez em quando olhava para o homem e disse assim: Deus, mas o que foi que aconteceu? Quando eu chamei, que ele pegou aqui, meus irmãos, começou aquele microfonezinho bem limitado, ele disse: meus irmãos, hoje Deus vai fazer maravilha. Porque eu estava ali sentado, e o Espírito Santo me disse: se prepare que o pastor vai lhe chamar para pregar. Eu disse: não pode, eu sou um auxiliar do trabalho, analfabeto, tem 2 presbíteros, 2 diáconos e o pastor, e vai ser eu. Aí eu disse: Senhor, se ele me chamar, tu vai me usar para expulsar esse demônio. Então, meu irmão, vamos já orar. Tenha calma, viu? Jesus vai já lhe libertar. Disse: meu Jesus, meus irmãos. E ele pregou, e depois eu dei uma palavra, e nós fomos orar por aquele moço. Meus irmãos, foi tão rápido que aquele demônio saiu estribuchando, ele se estremeceu todo, e rolou, e foi aquele, e o povo todo impressionado. Resumo da história: aquele moço que havia ferido o próprio pai de faca, deixou quase a morte. Foi uma história muito difícil. E depois, isso por causa da força do demônio, do maligno, e outras pessoas que ele havia ferido. Era um terror ali naquele sítio. Depois que o Senhor libertou naquela noite, nasceu a igreja lá naquele sítio, para a glória de Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo: a presença de Jesus. Aquele demônio, quando chega, ele encontra a presença de Jesus ali. Uma cidade toda, meus irmãos, estava oprimida. Eu acho que eu vou ter que terminar a mensagem agora, meus irmãos. E vendo aquela situação ali de Gadara, lembrei-me agora dessa. Uma só pessoa, possuída por uma legião, meus irmãos, de demônios que atuavam não só nele, mas através dele. Irmãos, eu estava pensando nas cidades, pelo menos aqui da nossa nação, que estão, quem sabe, vivendo uma situação semelhante. As autoridades parece que estão de mãos atadas. Sistemas modernos de monitoramento, de inteligência, até artificial, sabe, meus irmãos? Presídios de segurança máxima em todos os lugares desse país. Aumenta-se o contingente policial, mas nada parece resolver o problema da criminalidade, da violência, da marginalidade, da insegurança, dos assaltos, dos homicídios. O medo impera nas capitais do nosso país, da nossa nação, e há uma engenhosidade, uma habilidade para fraudar, para corromper. Tem gente que passa o dia e a noite, não faz outra coisa a não ser pensar como ludibriar, como enganar, como corromper, como roubar. E a única solução capaz de confrontar esse caos social e comunitário, certamente é a chegada de Jesus, a presença de Jesus. Quem crê que Jesus está fazendo isso, meus irmãos? Através da igreja. Eu não tenho dúvida, meus irmãos. Veja Marcos 5, versículo 3.
o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Meus irmãos, não resta dúvidas. Eu vi aquele homem, estava amarrado com corrente de trator. Ele quebra e sai. Imagine aquele gadareno, diz o texto, que nem mesmo com cadeias, com grilhões ele podia prender, porque eram forças espirituais poderosas, meus irmãos. Essas forças dominam cidades, nações inteiras, comunidades inteiras. Aqueles demônios haviam tomado de assalto aquele homem gadareno, e haviam lhe dado um poder assim sobre-humano, e o transformaram, por outro lado, num farrapo humano, num homem doente, nu, isolado, autodestrutivo. Quando eu penso nesse quadro aqui, eu me lembro de Jesus, que quando tomou os nossos pecados, as nossas cadeias, ele também estava isolado, nu, fora da cidade, ao redor dos sepulcros. É o quadro, meus irmãos, das prisões. Ainda bem que ele foi, pagou o preço, levou os nossos pecados e quebrou os nossos grilhões. Quem pode agradecer a Deus por isso, meus irmãos? É por isso que nós estamos pregando essa mensagem. Essa história, meus irmãos, mostra, sabe, que por baixo da dor e da injustiça, da escravidão social e política, há uma batalha espiritual que quem não conhece o Senhor não entende. É por isso, irmão Mardônio, que quando a gente convida quase 250 casais descrentes e começa a trabalhar num projeto assim, é tanta oposição, é tanta dificuldade, é tanta luta, porque você está entrando em um terreno perigoso. É uma guerra espiritual. Tem casamentos destruídos, famílias completamente destruídas, os lares se diluindo, os relacionamentos acabando. E quando diz, olha, Jesus vai chegar, você pode ser livre, os demônios se perturbam, eles correm, são capazes até de se prostrar e de pedir para que parem. Então essa história mostra isso, irmãos. É uma história de dor, de injustiça, de escravidão. Não é coincidência, meus irmãos. Eu meditava sobre isso. É realidade mesmo. Porque hoje nós temos nessa nação que todo mundo chama de crime organizado. A segurança pública é impotente para combatê-lo, e todos nós sabemos. Mas o que todo mundo não sabe, nós sabemos, é que são legiões de demônios que oprimem e marcham sobre a cidade. Por isso Deus levantou a igreja. Eis que vos dou poder para expulsar os demônios. Esse poder que a igreja precisa. Veja o que diz o texto. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. E não pode mesmo não, irmãos. Porque mesmo presos, os chefes do tráfico, das milícias, do crime organizado, mesmo segurança máxima, ninguém impede que eles roubem, que eles sequestrem, que eles mandem matar, que eles enriqueçam. Mas a presença de Jesus pode mudar verdadeiramente essa realidade terrível que oprime a cidade. O crime, as fraudes, os golpes, a corrupção, transformou-se, meus irmãos. Eu estava meditando nisso e pensando, meu Deus, isso virou uma metástase social. Está espalhada por todo canto. É uma coisa, parece que irremediável. A gente hoje tem medo do próprio celular, meus irmãos. Quando o celular toca, a gente tem medo. Meu Deus, é o banco mesmo? Ou é do presídio? Eu recebo em torno de 30, 40 ligações por dia, e eu sei que é de lá de dentro. Aí eu vou, cada um eu bloqueio. Quanto mais eu bloqueio, mais ligo. Eu vou deixar até de bloquear. Está faltando coragem até para a gente abrir o próprio e-mail.
Você nunca sabe o que é que pode acontecer. Mas diga assim comigo: mas ainda há esperança. Vamos dizer para quem está ao nosso lado: ainda há esperança. Não tenha medo, ainda há esperança. Que a gente está com medo de parar até no semáforo, meus irmãos. Mas a única forma capaz efetivamente de operar a solução e efetuar uma mudança definitiva é a chegada da presença de Jesus. E a igreja está chegando aos milhares, nos presídios, nessas casas, nos asilos, nas ruas. A igreja está chegando, glória a Deus. Tem comunidades inteiras onde a presença de Jesus já é notória, onde vidas inteiras são transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, somente o reino de Deus pode trazer cura, pode trazer justiça, restaurar o mundo. Aleluia! Somente o reino de Deus. Imagine, meus irmãos, seres humanos imundos, impuros, sujando outras vidas. E quando esses seres humanos estão assim atormentados, endemoniados, acossados, oprimidos, você não pode imaginar que alguém se drogue e saia na rua e passe por um grupo de pessoas que ele não sabe nem quem é, e o diabo diz: atira, e ele mata 5, 6. Não é porque tem alguém envolvido, é simplesmente porque ele ouve aquela voz: mata. Você vai sair agora para matar. Prove isso, faça isso. É o diabo, é o demônio. Mas ainda tem uma solução. É que chegue alguém e diga: espírito maligno, legião maligna, atira-te no mar. Oh, glória a Deus. A presença de Jesus pode mudar a realidade das nossas cidades. Pode mudar a realidade da nossa cidade. Porque não é só o bandido que é endemoniado, tem também policial endemoniado. E em todas as esferas tem pessoas que dão lugar aos espíritos imundos. Pastor, o senhor está com muita coragem de pregar essa mensagem. O demônio não quer que a gente pregue isso não, meu irmão. Mas tem que pregar. Outro benefício, o segundo benefício da presença de Jesus, que a presença de Jesus proporciona. Quando Jesus colocou o pé na praia em Gadara, a terra já tremeu, meu irmão. Você crê que Jesus vai colocar o pé nessa situação irremediável que está acontecendo na sua família, na sua casa? Este problema, você crê que Jesus vai colocar o pé? Quando Ele colocar o pé, algo vai mudar definitivamente. Glória a Deus. Diga assim comigo: a presença de Jesus faz acontecer algo onde não está acontecendo nada. Oh, glória a Deus. Versículos 6 a 14. O endemoniado, quando vê Jesus de longe, ele corre, exclama em alta voz, e o texto que nós já lemos, e ele diz uma palavra: não me atormentes. Porque isso atormenta o diabo, meus irmãos. O diabo, ele não quer ver a igreja orando, você intercedendo, combatendo em oração. Às vezes você fica se olhando: pastor, e essas forças espirituais, esses espíritos imundos? Eu poderia falar um pouco sobre esta realidade, desde de alguns aspectos na antiguidade, como ainda no nosso tempo, das forças malignas que algumas pessoas às vezes insistem em invocar, em ter uma experiência, em entender isso e aquilo outro. Você não precisa se preocupar com nada disso. Saiba só que elas são reais e faça a receita que a palavra de Deus nos diz: resistir o diabo. Tudo que você tem que fazer é resisti-lo. Não busque entender
parte desse reino que talvez você não vai compreender nada. Jesus disse assim: espírito imundo, sai deste homem. Não é a primeira vez que Jesus vai dizer isso. E aí o Senhor pergunta-lhe o nome, ele diz que é legião, porque eram muitos. E o texto diz assim: rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Veja que esse principado demoníaco estava em toda aquela região. E aí vem o texto da manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Meus irmãos, é coisa tremenda. Jesus permitiu. Tudo que acontece é ordenado ou permitido por ele. Então os espíritos imundos entraram nos porcos daquela manada, cerca de 2.000. Veja o problema também, não somente social, mas na economia daquela cidade. Como isso é afetado. Como a ação do demônio afeta também essa questão relacionada à economia. São muitos detalhes que eu hoje não me atenho, porque deixo o tema, a presença de Jesus, mas se estivesse falando somente na presença de Jesus na cidade, nós abordaríamos com muitos detalhes aqui. E diz o texto que cerca de 2.000 porcos se precipitam no despenhadeiro e se afogam. O demônio, meus irmãos, não vem brincar, ele vem para afogar mesmo, para matar. O diabo não vem senão a roubar, matar. Jesus avisou e deixou isso muito claro. E diz o texto que os donos dos porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. O medo foi tão grande que não foram só na cidade não, saíram também nas fazendas. Então saiu o povo a ver o que acontecera. A presença de Jesus em Gadara enfatizou, meus irmãos, sobre outros aspectos, a luta sobrenatural que nós temos contra Satanás. O objetivo dos demônios aqui era controlar os habitantes de Gadara. E a gente pode ver em Marcos 5 e 10, veja esse texto, que eles pedem para que o Senhor não os expulse, não os mande para fora do país. Os demônios reconhecem de logo a presença de Jesus. Logo se agitam, veja no versículo 6, se disfarçam de adoradores. Já o objetivo de Jesus era libertar aquela cidade, aquelas pessoas, aquele gadareno, da opressão, do controle de Satanás. E os demônios sabiam que Jesus tinha poder para lhes mandar, inclusive, para o inferno. E o Senhor não os mandou por quê, pastor? Porque ainda não era o tempo. Isso só vai acontecer como está escrito lá no texto de Mateus, no dia de juízo. Mas eles pediram: nos concede que a gente entre ali na manada de porcos. Jesus permitiu, e ali foi o ponto final daquela obra destruidora que estava acometendo aquele gadareno, meus irmãos, e muitas outras pessoas naquela cidade. Quando Satanás impera em um lugar, meus irmãos, dificilmente ele se vai. Quando Satanás opera em um lugar, em uma vida, dificilmente ele vai sem deixar aquele rastro de sofrimento, de morte, de prejuízo, de incertezas, de dor. Quem se lembra de Atos dos Apóstolos 16, versículo 16 até quase o 30, quando Paulo estava lá em Filipos, aquela moça que adivinhava com o espírito maligno, a moça adivinhava e ela tinha empresários e dava um lucro tremendo. Aquilo que às vezes você vê na televisão, acerta o CPF, a identidade, a casa. Eu já vi gente com espírito imundo dentro da igreja, no altar, pregando: meus irmãos, Deus está me revelando. A irmã, a senhora mesmo, que está com a roupa assim, a senhora mora na rua tal,
casa tal. O seu CPF é tal e tal. Eu disse: eita Jesus. Aí eu digo: Senhor, o que é que está acontecendo aqui? É revelação? É Deus que está fazendo isso? Olha o cão que está pregando aqui hoje. Meus irmãos, era um pouco de cada coisa. Era demônio, porque os porqueiros também saíram anunciando. Tem gente que é assim. Ele anuncia, mas é um evangelista de porcos. É aquele que chega na cidade e descobre algumas coisas e depois lança e as pessoas se impressionam. Mas às vezes é adivinhação mesmo. E é nessa hora que o Espírito Santo dá o discernimento e aí você manda parar. Pastor, o senhor devia estar pregando isso, era no culto de doutrina. Acho que eu vou colocar a mensagem no telão, né? Pregar de novo. Meus irmãos, Satanás não sai sem deixar rastro. Quando Paulo, incomodado com aquela moça, ela olhava para Paulo e disse: esse homem que está pregando esta palavra é um servo do Deus Altíssimo. E Paulo incomodado, aí o Espírito Santo disse: Paulo, isso é demônio. E Paulo já indignado, todo dia ela dizia a mesma coisa. E o apóstolo diz assim: sai dela, espírito imundo. Diz o texto, na mesma hora, acabou o poder de adivinhação da moça. Os empresários ficaram revoltados, foram às autoridades. Paulo e Silas foram presos, foram surrados, as vestes rasgadas, encarcerados. Mas todos nós sabemos que Deus mandou um terremoto localizado por volta da meia-noite para livrar aquele servo de Deus dos grilhões. Oh, glória a Deus! E um carcereiro que estava oprimido, sem saber o que fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus. E toda a sua casa naquela noite ainda, antes do raiar do dia, oh, glória a Deus, foi abençoada, foi batizada, creu em Jesus. Meus irmãos, é provável que Jesus tenha permitido mesmo, e isso acontece porque a Bíblia diz: destruísse os porcos. Mas o Senhor estava demonstrando que o seu poder era muito superior do que a força destrutiva, do que aqueles espíritos malignos que estavam atuando naquele gadareno e que destruíram aqueles porcos. Jesus poderia ter enviado todos aqueles demônios para o inferno, mas não fez, porque o dia do juiz ainda não tinha chegado. A gente vê isso lá em Mateus 25 e 41, quando o texto diz claramente que o diabo e os seus anjos serão enviados ao fogo eterno. Pastor, que mensagem terrível. Mas me chama a atenção nessa história, meus irmãos, o fato que ocorreu depois que os porcos se precipitaram no mar e morreram. Veja o versículo 14, Marcos 5 e 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Porque, meus irmãos, quando os demônios são expulsos, alguma coisa acontece, mesmo onde não está acontecendo nada. Oh, glória a Deus! Por isso Paulo diz em Filipenses capítulo de número 1, versículos 15, 17 e 18, e até perto ali do 20, que importa que o evangelho seja pregado até mesmo por inveja, porfia, discórdia, insinceridade. Todavia o que importa é, uma vez que Cristo seja pregado, de qualquer modo ele está sendo pregado, ainda que seja por um pretexto, quer ou não de verdade, importa que o evangelho seja pregado, e é o Senhor que faz isso. Gadara, meus irmãos, era uma cidade distante, vamos dizer, a sudeste da Galileia, uma cidade onde não acontecia praticamente nada que chamasse a atenção, mas agora de repente alguém testemunhava que algo novo havia acontecido. Sim, porque Jesus faz acontecer alguma coisa onde não está acontecendo nada. Nós vamos declarar para quem está ao nosso lado, para alegrar o coração. Diga assim:
Deus faz acontecer alguma coisa aonde não está acontecendo nada. Talvez não esteja acontecendo nada neste momento, nessa situação que você está vivendo, mas a presença de Jesus vai fazer acontecer algo novo em nome de Jesus. E há um terceiro benefício que a presença de Jesus traz: opera uma transformação radical na vida de quem é liberto da opressão do maligno. Opera ou não opera, meus irmãos? Oh, transformação gloriosa, transformação de vida, meus irmãos. E a consequência maior disto é a entrada no coração da pessoa. Por isso que a gente não pode conceber que um servo de Deus, um crente em Jesus, depois de uma vida de pecado, de tantos descaminhos, continue trilhando caminhos obscuros, rumos ou desvios incertos, praticando algumas coisas que não condiz com a verdade do Evangelho de Jesus. E quando aquela cidade vê aquele homem que era oprimido, opresso, o gadareno, liberto da possessão, diz o texto que temeram. Isso me chama muita atenção. Noutra tradução diz, tiveram medo. E eu pensando, me meditando ainda hoje, mas que medo é esse? Eu creio que era o medo da mudança. Isso nós vamos ter que mudar. Enquanto os olhares da cidade estavam acomodados sobre o estado do gadareno, a cidade já estava psicoadaptada com aquele problema. As pessoas estão psicoadaptadas, meus irmãos, com a violência, com as mortes, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas simplesmente estão acostumadas. Ninguém precisava notar, enquanto estava acostumado com tudo aquilo, ninguém precisava notar suas mazelas, ninguém precisava notar as suas chagas, aqueles fossos lazarentos, onde as pessoas agonizam com fome, na miséria, sem moradia, sem pão, sem salário, sem dignidade. Ninguém precisava notar disso. E às vezes a gente tem, parece, meus irmãos, esse medo, porque de repente nos apegamos a alguns hábitos, às vezes a alguns princípios e preferências, as quais não estamos dispostos a abrir mão e nem mudar, apesar de saber que precisa mudar, mas não muda. Este medo só é vencido quando a presença de Jesus nos leva a uma entrega total e sem reservas a Ele. Foi isso que aconteceu com o endemoniado de Gadara, meus irmãos. Logo que ele foi liberto da possessão diabólica que o atormentava, ele passa por uma transformação tão profunda, meus irmãos, que acaba impressionando a todos na cidade, porque toda a cidade o conhecia. O texto é claro. Aí quando vem toda a cidade para ver o que tinha acontecido com o gadareno, movido pelo prejuízo dos porcos, que era um abalo para a economia da cidade, o que é que eles encontram? Eles encontram não somente Jesus. Oh, glória a Deus! Às vezes é preciso acontecer alguma coisa tão terrível como essa, as pessoas serem levadas ao limite, para terem um encontro com o Senhor. E quando chegam, eles não veem somente Jesus, mas o que é que eles vão encontrar? O gadareno. Veja o versículo 15 de Marcos 5. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Veja que a cidade foi ter com quem? Com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como, meus irmãos? A igreja pode repetir comigo? Assentado. Eu não estou ouvindo não, vamos dizer todos juntos. Bem bonito o versículo, vamos fazer um coral bonito. Pastor, porque já passou de 8h30. Tenha paciência, meus irmãos. Nós estamos... Você não sabe o que é você lidar
com esse tipo de opressão diabólica, não, meus irmãos. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, mais alto, vestido e em perfeito juízo. E o que aconteceu? E temeram. Dá para dar um glória a Deus? Porque é assim que Deus age, meus irmãos, na vida do ser humano. A sua presença no interior do homem e da mulher o compele a uma vida nova, onde aquele sistema de pecado antigo que imperava foi completamente abolido. As concessões com o mal que reinava na vida daquele homem, e reina na vida de quem sabe quantas pessoas, tem que ser eliminadas. Os maus hábitos, os vícios que dominam essas pessoas, tem que ser vencido, tem que ser superado. Mas isso só acontece quando a presença de Jesus chega e invade o coração dessa pessoa. Mas não é apenas somente, irmãos, para extirpar o que acontecia de ruim, não. Quando aquele homem encontra Cristo, além de vê-lo liberto, o mal que o afligia ser eliminado, algumas coisas tinham acontecido, e é isso que acontece na nossa vida, porque algumas virtudes são acrescentadas. O homem estava sentado, vestido em perfeito juízo. É isso que Deus faz, traz de volta a dignidade, justiça, honestidade, bondade, caráter, amor, compreensão. São estas coisas que fazem, meus irmãos, a diferença, a transformação que Cristo opera. Quem crê que o Senhor ainda está operando? Oh, glória a Deus! Quantos creem que o Senhor é poderoso para operar essa transformação na cidade que nós estamos morando, meus irmãos? Sabe como é que essa cidade vai ver a diferença? Quando alguns gadarenos forem libertos, quando os demônios forem expulsos e repreendidos pelo poder do nome de Jesus, quando a igreja levantar a sua mão e na força do poder do Senhor Jesus, os demônios baterem em retirada. Versículo 16 e 17 vai mostrar-nos que Jesus opera uma transformação singular. Os que presenciaram, meus irmãos, eu vou terminar a mensagem. Glória a Deus. Os que presenciaram, veja o versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Veja com as duas coisas. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. A transformação olha aquelas pessoas e os leva a olhar para si mesmo e toma uma decisão. Como é maravilhoso como toma uma decisão para mudar suas vidas. Mas a presença de Jesus, meus irmãos, aqui é singular, porque está relacionada à obra que o Espírito Santo realiza no nosso coração, quando nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando isso acontece, a nossa vida muda, o estilo de vida muda, as atitudes mudam, e uma nova criatura emerge da escravidão para viver em liberdade. Mas é possível que diante de tudo isso, dessa mensagem maravilhosa, desse poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas digam assim: por favor, eu não quero saber, dá para você se retirar, eu não aceito, eu não recebo isso. Alguém rejeite os benefícios da presença de Jesus. E entraram e rogavam-lhe que se retirasse da terra deles. Outro benefício é que a presença de Jesus, meus irmãos, já estou no quinto, passa a controlar e a guiar aqueles que foram libertos do jugo de Satanás. Veja o versículo 17, o versículo 18 e o 19, já estamos concluindo. Ao entrar Jesus no barco, Jesus já estava voltando, cumpre a missão dele. Suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Um homem violento, que não ouvia ninguém, que quebrava as cadeias. Agora Jesus disse: você não vai. Sim, senhor. Mudou tudo, meus irmãos. Muda tudo.
Jesus vai mudar essa situação. Este homem que arrogante, ignorante, esta mulher sem dignidade alguma, Jesus chega e muda. Ele disse: não, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Veja que o foco da história está sobre duas pessoas, o gadareno e sobre Jesus. O primeiro foco nos mostra um homem terrivelmente oprimido, em terrível angústia também, né? A necessidade humana dele era angustiante. E o segundo mostra Jesus suprindo a necessidade daquele homem, curando ele da angústia, dando liberdade e mostrando o seu poder em toda aquela cidade. Onde quer, meus irmãos, que as pessoas estejam sofrendo, em todas as comunidades do mundo, a mensagem curadora de Jesus deve ser aplicada, identificando-se com os que sofrem. Oh, meus irmãos, como eu louvo a Deus por essa igreja, hoje, ontem, glória a Deus, a juventude estava nessa cidade, oh, meus irmãos, em lugares tão difíceis, sentado com pessoas tão sofridas, levando a palavra de Deus. Quão necessitadas são. Somente a presença de Jesus é capaz de efetuar essa mudança. Eu quero convidar os músicos aqui. Nós vamos terminar cantando o hino 116. Eu quero falar sobre o último benefício da presença de Jesus ali na cidade de Gadara. Diga assim comigo: a presença de Jesus transforma a vida do pecador e faz dele um agente para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Vamos ficar em pé agora, meus irmãos. Então ele foi. Jesus disse: não, vai para a tua casa e os teus, e anuncia. Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tem um jovem, hoje é um senhor, é um servo de Deus, mas eu o conheci endemoniado, quebrando o para-brisa do carro, o espelho do carro, principalmente quando ele pedia uma esmola e não dava, ali nas 6 Bocas. Seu nome era Luiz, e sempre que eu já sabia que ele quebrava o para-brisa, eu sempre tinha uma moeda para ele. Aí um dia ele bateu, ele disse: pastor, me ajude. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não, estou precisando de ajuda, estou morrendo. Eu não tenho para onde ir, tem roupa. Estou doente, sou um drogado. Não tem paz, não tem nada. Ele disse: pois vamos para a igreja. Estou indo para a igreja. Vai para a igreja. Ele disse: eu vou. Aí ele foi. Aquela bermuda rota, umas sandálias daquelas que a metade, aonde fica o calcanhar, não tem mais. Mal cheiroso, desalinhado, camisazinha meia rasgada. Assistiu o culto. Aquela noite ele foi à frente, chorou muito. Ele disse: pastor, me ajude. Ele disse: você quer ir para o projeto Ebenezer? Lá nós vamos cuidar de você. Esse eu quero. Aí eu chamei o irmão Romeu, naquele dia estava lá. Disse: irmão Romeu, dá para o senhor levar ele quando? Disse: agora. E levou. Foi uma das pessoas que nos deu mais trabalho na casa de recuperação. Nós estávamos começando. Vários dias o demônio o pegava, ele saltava, ele corria dentro desse sítio, ninguém segurava. Foi coisas tão difíceis, foi tanta luta, mas Jesus o libertou. Eu fiz o casamento dele. Jesus deu uma família. E ele hoje dirige uma casa de recuperação, salvando vidas.
Mas todo dia, meus irmãos, quase todo dia ele liga: meu pai, eu te amo. Pastor, se não fosse o senhor, eu não estava vivo. O senhor vai se zangar comigo, mas eu vou dizer que eu lhe amo, porque Jesus lhe usou, o senhor amou a minha vida. Eu disse: Luiz, mas não precisa disso não, precisa dizer, eu tenho que dizer. Irmão, ele não para de dizer que Jesus ama ele e que ele ama a gente. E ele não para de falar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, glória a Deus. Quem crê que Jesus ainda faz isso, meus irmãos? É isso que Jesus estava fazendo. O gadareno queria ficar dependente de Jesus, queria fazer parte da equipe. Não, você vai ficar dependente no outro sentido. Você vai testemunhar da nova vida que você recebeu, vai voltar para a sua comunidade e vai acontecer algo novo. Glória a Deus. Todas as pessoas que foram libertas, meus irmãos, pelo poder do Evangelho, elas ficam assim, empolgadas, querem falar de Jesus. Eu creio, pastor Zian, que o apóstolo Paulo, ele se denominou o apóstolo dos gentios, mas eu creio que esse homem, ele pode ser considerado o apóstolo dos gentios antes de Paulo, que ele de fato foi. Ele pioneirou a mensagem do Evangelho. Vamos ler uma conclusão? Parece um culto de doutrina, aproveitando os irmãos que não podem vir na terça, né? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos, bem bonito. E eu quero orar, porque hoje é dia de libertação aqui. Jesus vai libertar, meus irmãos, gente que está longe. Quem crê que Jesus vai fazer isso, meus irmãos? Eu creio. Jesus me trouxe ao coração, meus irmãos, algo, cadeias sendo quebradas, portas de ferro sendo destruídas. Oh, aleluia. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A presença de Cristo transforma o mais vil pecador. A transformação que Jesus pode operar no coração de um homem e de uma mulher é sem dúvida a única esperança para o contexto social conturbado por legiões demoníacas que assolam, ameaçam e destroem piedosamente milhões e milhões todos os dias. Toda a igreja, ainda há esperança. A presença de Jesus é capaz de mudar qualquer pessoa e realidade à sua volta. Só quem crê nisso dá um lindo glória a Deus.